cada hora que passa, a novela Davi e Mani ganha mais um capítulo, né? Ih, tá longe de terminar isso daí, Gente, eu cara. vou te contar. Vai ser aquela novela de 220 capítulos, Sim, sabe? hoje nessa segunda-feira já teve aí postagem da Mani, a gente vai comentar sobre isso. Teve também o Léo Dias, a equipe do Fofocalizando, indo lá no carrinho de lanche dela pra tentar entrevistar. Vamos falar também sobre as coisas que aconteceram durante o final de semana, fazer um resumo, porque não dá pra gente também pegar tudo, porque Não, é muita coisa coisa que foi acontecendo. É. Então, quando você olha ali, é tanta notícia, tanta fic, tanta teoria. Às vezes uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. A gente... Tem aquilo, como diria a Larissa daquele outro Big Brother, tem fake news e verdadeiras também. Exatamente. Também. E no fundo a gente não sabe qual que é qual. Porque é tanta gente envolvida, né? Além dos dois, que aliás é uma coisa que a gente vai comentar muito nesse vídeo de hoje. Sim. Então se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality show, gosta de fofoquinha, gosta desse mundo do entretenimento, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além. Aqui a gente fala de tudo isso um pouco mais, vai ser um prazer te receber. Então deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal. A gente tá rumo ao 100k. Vamos acompanhar aí outros realities. Aliás, hoje já começa a grande conquista na Record. Que delícia! Que tem aí 100 participantes pra tentar alçar o lugar dos 20 que vão ficar confinados ali. Sim. E é claro que a gente vai acompanhar tudinho com vocês. Sim. Se você não viu, a gente lançou um último vídeo, o vídeo anterior a esse, que foi um vídeo falando sobre a postagem da Mani, quando ela de alguma forma coloca ali a público, ela ter ficado chateada com o que o Davi falou, com o posicionamento dele pós-programa, e de alguma forma, a gente pode dizer com um término. Sim, né? Ela removeu o status de esposa, pelo menos do Instagram, E né? parou de seguir o Davi. Claro que as fotos ainda estão lá, e não existe assim, terminamos. Sim. Mas tudo dá a entender, pela postagem, pelo texto, que isso aconteceu. Pelo menos uma das partes, né? Que é ela. Exatamente. Do Davi a gente não vê essa posição, a gente vê ao contrário, né? Ele tentando, ele falando que ele tá tentando contato, tentando conversar. Isso. E aí vamos trazer isso, porque logo depois que a Mani, ela coloca essa postagem, o Davi vem com outras duas postagens. Aliás, já vou deixar muito claro aqui, gente. A gente não tá do lado de ninguém, a gente tá do lado da fofoca. Sim. E esse é um conselho que eu dou pra vocês também. Tem muita água pra rolar, é muita coisa que acontece e a gente não sabe. Não tem problema nenhum você ficar achando num momento que alguém tá certo, depois de 30 minutos você achar que outra pessoa tá errada. Porque aqui os comentários têm validade de 30 minutos. A gente vai trabalhando com as informações que a gente tem, né? Então amanhã, amor, já é outro negócio. E tem uma coisa também, a gente nunca vai ter as informações completas. Nunca! E é isso. Mesmo que os dois cheguem e falem, ainda vai ter coisas que eles não vão falar. Exatamente. Tá coisas que não podem, coisas que não sabem. Sim. Então, assim, não compra sua vida por alguém, não bota a mão no fogo, porque quantas pessoas você conhecia pessoalmente há anos e que no final das contas não deram nada. Pra que eu vou fazer isso com pessoa que eu conheço há 3 meses, 2 semanas? Pra quê? Entendeu? Vamos só pegar aí o nosso lanche e acompanhar a treta. Porque, querendo ou não, agora são pessoas públicas. Davi entrou num programa que ele sabe que é de repercussão nacional, ganhou o programa por voto popular. É claro que algumas pessoas falam assim, eu votei no Davi jogador, não votei no Davi na vida pessoal. Entendo super. Mas outras pessoas votaram no Davi também por conta da questão pessoal, porque ele levava isso pro jogo, a esposa dele, a história de vida dele. Então a gente sabe que é um jogo tanto de estratégia quanto um jogo de convivência. Então, querendo ou não, isso também foi exposto durante o programa e é muito claro que as pessoas também iam querer acompanhar isso depois. Mas assim como dentro do jogo, a gente só tem uma visão parcial das coisas. Exatamente. Né? Aqui fora, amor, não tem como... O que a gente conhece de Mani? Pouquíssima coisa. E o que a gente conhece assim de como Davi a gente também conhece de Davi aqui fora. Pouquíssima coisa. É, porque lá fora, lá dentro da casa, a gente aqui fora tinha uma visão total e eles parcial. Agora eles têm visões parciais, porque às vezes um não sabe o que o outro lado tá pensando. E a gente tem visão da parcialidade, parcial, metade da metade da metade. Não é? Isso aí. Então o que aconteceu nesse final de semana foi que depois do post da Mani, Davi fez até uma live e também se posicionou com posts no Instagram. Ele colocou uma foto deles, colocou uma música ali do Thiaguinho com um sorriso maroto e escreveu o seguinte. Lê aí pra gente, Mani, meu Lulu, eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo o carinho, amor e respeito que você merece.
Só depende de você. Vem, meu amor, tô te esperando. Isso foi o que ele postou com o coração partido. E depois teve uma outra postagem de uma foto aí de uma paisagem, ao mesmo tempo na praia, que ele falou o seguinte: Mani, é uma loucura tudo que tá acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também. Ainda tô tentando entender as coisas. Não vou me justificar, mas vou gritar pro mundo a mulher gigante que você é. É muito difícil conseguir falar pra você o que eu tô sentindo, mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito para conseguir evoluir com tanta coisa acontecendo. Essa vitória foi uma conquista suada, com muito esforço e superação. Sei o quanto seu esforço, seu apoio foi fundamental e poderoso. O quanto você enfrentou aqui fora. E quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe. Eu tô sentindo muito tudo isso. Uma mistura de emoções nessa volta pra casa. Você merece tudo de mais lindo na vida, Lulu. É só amor que desejo pra você. Então foi isso, os 2 posts que ele fez. No momento em que ele faz esses posts, muitas pessoas aí começaram a ter lados, né? As pessoas começaram a se posicionar. Quando a Mani faz o post dela, ela ganha muitos seguidores, um engajamento muito grande, muitas pessoas colocando que estão do lado dela, Sim. principalmente por acharem que realmente o Davi tenha deixado ela de lado pós-programa, não tenha colocado ela junto com ele, não tenha ligado pra ela, né? Já que a gente também vê aí, durante algumas entrevistas, como na Patrícia Poeta, ou num outro momento, a Mani falando: liga pra mim, cadê Boninho? Com quem eu falo pra falar com o Davi? Sim. Então as pessoas ficaram muito comovidas com isso e acharam justo o que ela sentia, a maneira como ela se colocou, né? Magoada com a situação, que foi o que a gente falou no vídeo anterior. Ao mesmo tempo, quando o Davi faz isso, nesse mesmo tempo, ele tá perdendo vários seguidores. Sim. Davi, que chegou a ter 10,6 milhões de seguidores nas redes sociais, teve uma hora que ele ficou com 10 milhões. Foi uma perda de mais de 500 mil seguidores. E aí as pessoas começaram também a associar as postagens do Davi, no caso, a só uma maneira dele não perder seguidores. Por ele não ter colocado uma foto com a Mani antes, não ter falado sobre isso antes, as pessoas fizeram essa associação. Ao mesmo tempo que as palavras dele ali na legenda do post deixam claro esse momento atribulado que ele tá vivendo, e outras pessoas conseguiram entender isso. Então a internet começa a se dividir muito, né? Principalmente porque a gente vê aí a família do Davi, especificamente a mãe e a irmã dele, que eram as pessoas mais próximas, com vários burburinhos que aconteceram durante o programa, delas terem algumas rixas com a Mani, delas não se darem bem. Cara, acho que na primeira semana isso já tava rolando, exatamente. né? E parece que era a irmã do Davi que cuidava das redes sociais dele. Sim. É ela que tá aqui na foto junto com ele. E muita gente ficava comentando, né? Tira ela, coloca alguma assessoria. Tá péssimo isso. Tá péssimo o posicionamento. E aí o que aconteceu no final de semana é que a irmã dele veio a público dizer que ela realmente não estava mais na frente das redes sociais, que tinha uma equipe cuidando disso. Então parece que já começou a ter uma mudança logo após toda essa tribulação acontecendo, né? Que é uma tribulação, gente, que se a gente para pra pensar, não tem nenhuma semana que o programa acabou. Sim, vai fazer amanhã ainda. E muita coisa acontecendo. Muita coisa. Aí os portais começaram a noticiar, inclusive, sobre essa perda de seguidores do Davi e o aumento crescente dos seguidores da Mani. O portal Notícias da TV, inclusive, falou, ó, Davi é o único dos 26 brothers do BBB 24 a perder seguidores e Mani já supera Isabelle. Isso porque a Mani já tá com 6,5 milhões de seguidores no perfil dela. Ela que tinha em torno de uns 2 milhões, eu acho, antes dessa confusão começar, uns 3 milhões, ela ganha muitos seguidores. Eu lembro que quando a gente começou a gravar o vídeo anterior, que a gente falava sobre a postagem da Mani, ela tava com 3,7, aí no vídeo ela tava, na hora do vídeo ela tava com 4,2. Gente. E no final de semana ela ganhou muito. No dia que estourou, né, que ela tirou o negócio lá do esposa, na bio, né? Ali estourou, né? Tanto de gente que eu acho que tá apoiando ela, quanto de gente que eu acho que só quer ver fofoca, né? Só quer tá muita perto gente pra curiosa. ver o circo pegar fogo. Exatamente. E o Davi, atualmente,
atualmente, até o momento dessa gravação, ele tá com 10,1 milhões de seguidores. Ele que tinha chegado a 10 milhões, ganhou 100 mil seguidores novamente, principalmente após a entrevista do Fantástico, que aconteceu neste último domingo. Uma entrevista que acompanhou o Davi desde a saída ali, o retorno dele, né? Teve uma entrevista com ele pós-BBB e acompanhou o retorno dele a Salvador. Sim. E depois desse retorno a Salvador, num dia depois aí da festa de comemoração que teve e tudo mais, a repórter continuou com ele ali. Sim. E fez uma entrevista onde ela perguntou sobre a questão da Mani e sobre os últimos acontecimentos. Talvez pode ser que essa parte aí da entrevista ela foi encaixada depois. Eu acredito que porque como o negócio repercutiu e ela já tinha gravado com ele enquanto ele tava aqui no Projac ainda, no Rio de Janeiro, aqui não, né? No Rio, eu acho que eles encaixaram isso depois só pra contextualizar, né? E dar um posicionamento dele também, porque ela acompanha ele, então ela já estava na cidade. Talvez nem ia ter uma outra parte, mas pode ser que seja por isso. Vamos fazer aqui só um trecho que a gente pegou da reportagem. Eu faço o Davi, você faz repórter. Tá? Aí o Davi diz o seguinte: quando a repórter pergunta se por um acaso ele procurou a Mani, ele fala: procurei ela várias vezes. Eu liguei, mandei mensagem. O fato que falei estar se conhecendo é pelo fato que 1 ano de namoro ainda não é nada. Isso o Davi tá falando sobre o que a Mani, sobre o que ele falou lá no programa da Ana Maria Braga e que a Mani comenta na postagem dela. Sim. Que ela ficou chateada de ter ouvido isso, Vocês né? lembram desse lance lá da Ana Maria Braga? Ele fala que ele só tá conhecendo, que ele e a Mani ainda estão numa fase de conhecimento. Sair pra tomar sorvete, que não sei o que faz alusão muito a um início de namoro ainda, né? Inclusive, a gente comentou no último vídeo sobre o que ela falou, depois você dá uma olhada. E aí ele continua: a gente tá namorando, é o período de conhecimento e a gente vai noivar pra se preparar pro casamento. É isso que eu quero. Só que aí teve toda essa situação e essa polêmica. Aí a repórter fala: algumas pessoas estão levantando a hipótese que você se afastou dela pra não ter que dividir o prêmio. Jamais. Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que ter tanto dinheiro e tanta confusão e perturbação. Eu quero que ela se sinta amada, se sinta bem. Eu quero ver o bem dela. Junto com você? Junto comigo, se possível for. Se ela quiser, eu quero. Mas também tenho que comemorar minha vitória, porque foi um mérito, uma honra. E aí tem uma parte, essa parte foi ao ar no Fantástico, mas tem uma parte que ficou como um pós aí, a Poliana Brita até fala, né? Sim. Quem quiser acompanhar uma parte que não foi ao ar, tem uma parte no podcast, que é uma parte um pouco mais estendida da conversa. E aí a gente foi atrás dessa parte, que é quando o Davi fala o seguinte: a repórter pergunta pra ele, né? Continua perguntando sobre as coisas, e o Davi fala assim: ela, a Mani, declarou o término do relacionamento, não eu. Eu tenho provas no meu WhatsApp de que eu ligo pra ela, mando mensagem e ela não me responde. Ontem mesmo mandei muitas mensagens. Ela não atende, não responde, não se pronuncia em nada, fica em silêncio. Você tá preocupado com isso? Rapaz, eu tô tranquilo, porque eu sei o que eu tô fazendo. Sei o papel que eu tô fazendo aqui. Eu estou indo atrás, estou buscando, mas eu respeito ela. Mas eu quero muito e estou correndo atrás. Davi, então, fala aí que ele tá correndo atrás, que ligou pra ela, né? Ao contrário do que a Mani fala, que ela não tinha... quer dizer, ela não fala que ela não recebeu ligações. Sim. Mas, ao mesmo tempo, dá a entender que houve um afastamento. Dá a entender. E aí as pessoas ficam se perguntando: será que ela nunca quis atender? Ou o Davi começou a ligar pra ela após o que aconteceu, né? É essa dúvida que fica pairando no ar. Sim. Inclusive, a própria reportagem do Fantástico acompanha o Davi na festa que teve aí, recebendo ele na festa, né? Após vitória no BBB 24 e retorno à Bahia, Davi é ovacionado em festa por moradores de Cajazeiras, bairro de Salvador onde ele cresceu. Aí é uma matéria do G1. Aliás, esse retorno do Davi a essa festa também deu bafafá, porque parece que em determinado momento ele foi vaiado por ele ter ido embora, e algumas pessoas acharam ruim dele não ter atendido todo mundo. Enfim, toda aquela confusão e o trâmite que a gente sabe que sempre acontece aí em relação a famosos, Com né? certeza. A pessoas públicas. Vamos continuar falando, porque, gente, eu tô até bebendo água. Tô tentando fazer um resumo aqui pra vocês, né, amor? Estamos tentando. Tem muita coisa porque pra o que acontece? Bebe a tua água. O que acontece? Vamos falar sobre as coisas de hoje e as pessoas que estão envolvidas junto com eles. Porque Pois começaram a gente. chegar assessor tal,
Tá fazendo marketing com Mani. Tem fulano de tal que é empresário agora de não sei quem. E olha, no fundo, isso só me... Vou guardar. Vou falar depois. No fundo, eu só quero mais um reality pra me entreter. É isso. Hoje começa a Grande Conquista, aliás, que é o programa e a segunda temporada desse programa da Record. A gente vai acompanhar com vocês. Vamos. Se vocês quiserem, é claro. Hoje sai o primeiro episódio e depois a gente vai fazer aquele resumão, tentando fazer um apanhado das coisas que aconteceram e ao mesmo tempo trazer a nossa experiência e ver se a gente continua aí mais esse reality. né? Ver se a gente gosta também, né? Se o público gosta também. Tem que ser um casamento. Exatamente. Durante o fim de semana, voltando ao assunto Mani e Davi, foi muito falado sobre um tal assessor da Mani, chamado Fritz Paixão, que ele tinha feito uma estratégia de marketing pra Mani não encontrar o Davi. O que seria isso? Segundo as pessoas estavam especulando, era uma maneira que ele tinha de manter a Mani longe do Davi e aumentar a repercussão do caso. E aí esse assessor, aqui é uma matéria da Contigo, veio a público falar que é mentira, isso não aconteceu, não teve estratégia de marketing nenhuma, então era pra poder desmentir tudo isso. Algumas pessoas estavam até falando assim, quer fazer o mesmo caminho, estão armando dela fazer o mesmo caminho que a Camila. Que é a Camila lá do Buda, lembra? Lucas. Do negócio assim? Exatamente. Pra criar uma história parecida, né? Chegou gente a falar que talvez fosse o mesmo assessor da Camila. Sim. Tiveram várias coisas. Hoje, nessa segunda-feira, esse Fritz, que ele postou nos stories dele, explicando se ele é assessor, se ele é empresário da Mani ou se ele não é. E aí eu peguei aqui pra gente poder acompanhar um trecho, ó. Dá uma olhada. Acompanhar o Davi. E defendi ele mesmo, com unhas e dentes, em diversos comentários nas redes sociais. Eu tenho certeza que você já deve ter visto um post meu em algum site de fofoca falando bem desse garoto. Foi assim que eu conheci o João, o verdadeiro empresário da Mani, que não sou eu, nunca fui e nunca nem tive nenhum tipo de contrato ou prospecção para ser empresário da Mani. O João é esse aqui. Esse é o tal do João, que ele fala que é o empresário da Mani. Né? O segundo o Fritz aí. Pois sinto decepcioná-los. Não sou empresário da Mani. É ele que é o responsável pela carreira dela desde o início, por ser um amigo da família e um dos maiores publicitários do país. Ele que é responsável por toda a estratégia de marketing, brand e etc. Ele que desenhou todo o projeto Mani. E eu, Fritz Paixão, não tenho nada a ver com isso, senhor. A mesma coisa é assessor. Gente, não sou assessor da Mani, nunca fui e nem tenho pretensão de ser. Afinal, eu tenho muito respeito pela irmã dela, que sim, é assessora da Mani. No próximo Stories, você vai ver quem é. Então ele fala que ele não é assessor da Mani. Ele também não é empresário, porque assessor e empresário são titularidades diferentes. Sim. Pode ser a mesma pessoa às vezes, mas geralmente o assessor é a pessoa que lida com a imprensa, que vai soltar notas, que vai de alguma forma lida com acesso a ela. Exatamente. Né? Enquanto o empresário é quem vai cuidar da parte burocrática, de contratos, de trabalho. Geralmente é assim que funciona. Vai fazer um direcionamento de carreira, às vezes. E aí as pessoas ficaram muito questionando. Apesar dele não dizer que ele é assessor nem empresário, quando ele fala, esse aqui é o empresário, é um dos maiores publicitários do país, ele que fez o projeto Mani. Aí as pessoas já começaram a falar, então existe um projeto sobre a marca Mani, não só sobre a pessoa dela. Sim. Começaram a falar muito sobre isso também, né? Aí, hoje à tarde, nessa segunda-feira à tarde, a própria Mani veio aí nos seus stories aparecer depois de um tempo sem publicar, né? Desde quando ela tinha publicado aquela foto no feed na sexta-feira, se eu não me engano, no sábado. Acho que foi no sábado. Acho que foi no sábado, né? Ela aparece nos stories justamente falando que ela retornou ao trabalho, ó. Oi, gente, bom dia. Iniciando mais uma semana de trabalho nesse local que me enche de alegria. Uma semana abençoada a todos, fiquem com Deus. Então ela aí falou que ela retornou ao trabalho e foi esse o story que a Mani fez até então. E aí as pessoas falaram, a Mani voltou pro trabalho, então agora provavelmente a situação toda acabou. Quando eu vi isso, eu tomei até um susto. Eu falei, gente, ela vai voltar a trabalhar, só vai dar gente lá, ninguém querendo comer. Só vai dar gente querendo saber
da se história. Ela vai, porque enchendo o ouvido dela. Não só gente perguntando, mas também a imprensa. Com certeza. Porque ela deixou claro que ela estaria ali no ambiente de trabalho. Então é claro que a imprensa foi. E foi isso que aconteceu na tarde dessa segunda-feira com a equipe do Fofocalizando do SBT. O repórter foi até a barraca da Mani para tentar conversar com ela e perguntar sobre essa questão em relação ao Davi, ao relacionamento deles, ou sobre qual é o posicionamento dela, o que tá acontecendo, se não tá acontecendo, alguma explicação sobre isso. Já devia ter gente até de prontidão ali, querendo ou não. Se ela dissesse se ela não dissesse que ela fosse aparecer, talvez já tinha alguém ali já pra saber. Apareceu uma pessoa, já tenta coletar informação com essa pessoa. Alguma coisa assim, né? Exatamente. Mas eu achei isso até perigoso pra ela, né? Sim, porque se você pensar que ela tá aí numa questão que muita gente fica aflorada, né? Muita gente, às vezes, perde a cabeça, né? Num lance desse. Ela tá ali sem proteção, alguém podia até fazer uma maldade, sei lá. Só que aí, ao mesmo tempo, quando o repórter chega, tinha alguns seguranças ali na barraca junto com ela. Ela não tava sozinha na barraca. Ele chega, tá vendo? O repórter é esse que tá ali no canto esquerdo do vídeo. Ele vai se aproximando e a Mani tava tirando foto com algumas pessoas aqui no meio. Quando ele se aproxima, ela entra. Tá vendo ela aqui, ó, entrando pra dentro da barraca. E aí, logo quando ele para ali perto pra ver se ia conversar com a Mani, tá vendo que a Mani agora, ó, já tá aqui dentro da barraca, olhando, aproxima essa pessoa aqui e fala, não, ela não vai dar entrevista, ela não vai conversar. Segundo o repórter do Léo Dias, esse seria aí o Fábio, se eu não me engano, que é um empresário famoso lá na Bahia, que segundo o repórter, foi empresário até da Ivete Sangalo. E agora estaria empresariando o Mani. Ou seja, a informação não bate com o Fritz, que acabou de dizer que o empresário dela é outro. Então essas coisas que vão deixando as pessoas criando mais teorias da conspiração na cabeça, né? E aí, então, ele se aproxima, esse moço fala, não, ela não vai falar nada. Enquanto ele tá conversando com o repórter, ó, a Mani já passa por ele ali atrás, sai, entra dentro de um carro, aí não dá pra ver direito a imagem, mas ela tá sentada ali, e o carro sai. Então, não é conversado nada com a Mani, ela não quis dar entrevista. Já tava pronto ali, né? Você vê. Se tipo, se acontecer alguma coisa, já entra dentro do carro e se fica daqui. Então, assim, existia uma estrutura pra ela estar ali. Ela não tava sozinha. Nesse meio tempo, enquanto o programa do Fofocalizando tá passando e já tinha dado a chamada que ia tentar conversar com a Mani, tem um post nas redes sociais da Mani. Ao mesmo tempo, aí, próximo das 5 e pouca da tarde, se eu não me engano. E aí tem esse post aqui de alguém tirando uma foto junto com ela e uma outra pessoa ali dentro da barraca. E na legenda tá escrito o seguinte, lê aí pra gente, Voz do Além. Não tenho ainda as respostas para todas as perguntas que me faço. E me fazem. E que me fazem. Enquanto não as encontro, caminho em frente, buscando a paz e querendo a paz para mim e para todos. E trabalho, já que é isso que norteia a minha vida desde sempre. Também me permito fazer planos, entender quais os meus passos de agora e os meus próximos passos, não esquecendo nunca de honrar quem sou e a minha história. Então, ao mesmo tempo, tem esse post nas redes sociais dela que meio que responde ao porquê, enquanto Fofocalizando passava, dela não dar entrevista. Que tal, provavelmente, segundo ela, é porque ela não tem respostas ainda para algumas questões, né? Então fica todo esse questionamento aí. Davi, ao mesmo tempo, até o momento que a gente tá gravando... E aí fica uma questão também de, tipo, que eu vejo bastante as pessoas levantando que era tipo... Se o cara chegou lá e for falar com ela, ela já tinha ido embora, então o que ela foi fazer na barraca? Né? De tipo... e se ela foi lá esperando que ninguém aparecesse, então quer dizer que ela só foi lá pra gravar story? Sabe? As pessoas ficam questionando. Ao mesmo tempo, do outro lado, falam... Davi postou e não falou mais nada, jogou a culpa pra ela. Tipo assim, a responsabilidade de... Eu estou aqui, você que vai decidir. As pessoas ficam muito em dúvida sobre isso. Paralelo a isso, nessa segunda tarde, o Léo Dias também fez aí uma reportagem no portal dele, falando que o Davi armou um barraco com a Mani ao sair do BBB 24 e descobriu a fama dela. E que esse teria sido o motivo da separação dos dois. Ele postou às 2h52 dessa tarde de segunda. Ele disse o seguinte, ó...
O portal com Léo Dias, comprometido em levar as informações mais atualizadas até você, finalmente descobriu que desencadeou o fim do relacionamento de Davi Brito, campeão do BBB 24, e sua ex, Mani Rego. Ao sair do reality show e descobrir que a cozinheira estava famosa, o baiano se revoltou e bateu boca com ela, afirmando que ela ganhou reconhecimento às custas dele. Em um verdadeiro barraco que teve o pai do ex-brother também presente, então, segundo o Léo Dias, o pai do Davi estava presente nessa hora. Lá no hotel, né? Davi criticou as atitudes de Mani nas redes sociais. Você nunca gostou de ser filmada, agora quer ficar famosinha às minhas custas? Mesmo com o sogro a seu favor, a cozinheira continuou ouvindo a revolta de Brito. Ele logo disse: se você acha que você vai se promover em cima de mim, você não vai. Campeão do BBB 24, o ex-brother partiu então com o relacionamento dos dois. A decisão ficou clara na manhã seguinte à final do programa, embora Davi não tenha admitido o fim do namoro até o sábado. Que é outra coisa que as pessoas questionam muito. O quanto ele já, de alguma forma, já sabia e tava no É de Casa ainda falando que estavam juntos, né? Assim, ele não falava estamos juntos, mas ele falava, eu encontrei ela e tal, como se tivesse tudo bem. Ele, que tratava Mani dentro do programa como amor e esposa, passou a dizer que estava apenas conhecendo a baiana. Aí, gente, você pensa assim, gente, então será que foi isso mesmo que aconteceu? Aí o Léo Dias vem com uma outra notícia, praticamente no mesmo horário, que assim, você fica assim, oi? Porque segundo o Léo Dias, o pai do Davi, que estava presente nessa tal dessa briga que a gente acabou de ler ali, ele defendeu a Mani e foi morar com ela. Foi morar! Demerval de Brito não gostou da atitude do filho após destratar Mani ao fim do reality e foi morar com ela. Olha o que o portal diz. O portal Léo Dias teve acesso a novas informações dos bastidores do fim do relacionamento de Davi Brito e Mani Rego após o fim do BBB 24. Segundo informações da nossa reportagem, o pai do ex-brother, Demerval de Brito, não gostou nada da atitude do filho em destratar a então namorada ou esposa após o fim do programa. O pai do campeão do BBB 24 teria, inclusive, ido morar com a cozinheira em meio à confusão familiar, deixando clara sua posição em meio ao fim do relacionamento. E aí a gente não sabe, né? Do jeito que as coisas às vezes têm um âmbito muito sensacionalista, não sabe se ele foi dormir um dia lá, sei lá, uma coisa, ou se ele foi de malicuia, entendeu? Porque, ao mesmo tempo, as pessoas falam muito. Ele tava no trio elétrico com o Davi na festa. E aí, ao mesmo tempo... Tá morando lá. Como é que faz isso? Aí, o Léo Dias continua. Demerval de Brito também se colocou no meio da briga após ver o filho acusar a então namorada de usar a imagem pra se promover. Então, assim, fica essa situação... E ainda tem uma coisa que as pessoas estão pegando, que era um vídeo que fizeram deles lá no hotel. Eles prontos para pegarem o elevador. Davi e Mani, né? Que viram que o Davi tava numa posição, tava numa certa distância da Mani. E aí o pessoal ficava falando, gente, não tava nada bem aqui. Porque se tivesse alguma coisa bem, depois de 3 meses que você passa separado da pessoa, você ia estar juntinho. Fisicamente, né? E aí a distância dos dois só provoca mais rumor, ainda, né? As pessoas a pensarem que o negócio realmente não tava bem, entendeu? E mais rumor, né? Porque de alguma forma cada um vai criando uma história na sua cabeça e aí a mídia junto. E aí é importante a gente salientar isso, gente. Tem 2 pessoas ali, mas tem pessoas em volta. Tem uma mídia que ganha dinheiro com isso. Tem empresários, tem assessores. Acontece muito. Quantas vezes a gente já não viu entrevistas de pessoas muito famosas, tipo a Xuxa, falando: eu nem sabia que isso era falado no meu nome. Ou então falando, a Xuxa falando, nossa, eu era cercada de tanta gente que eu só fazia o que me mandavam. Não conseguia fazer nada, aparecia o papel, eu assinava. Eu tô passando pano pra Mani, tô passando pano pra Davi, não. Mas tô colocando que eles estão numa situação agora em que eles são marcas. Eles não são mais pessoas físicas. Exatamente. Eles são pessoas jurídicas. Exatamente. E junto de pessoas jurídicas existem equipes. E equipes que decidem o futuro dessas marcas. Falou tudo. Porque a partir do momento que você assina contrato com determinada emissora ou determinada marca, eu não tô falando nem de X nem Y, eu tô falando no geral. Você, de alguma forma, vira alguém
que não vai ter vontades próprias. Sim. Você não pode falar assim, eu quero fazer isso ou eu vou fazer aquilo. Você simplesmente, às vezes, é colocado em situações em que você nem sabe. Sim. Né? Vou dar um exemplo, um suposto exemplo, uma suposta hipótese dos dois. Tá. Às vezes a Mani nem queria ir na barraquinha de lanche dela hoje. Talvez ela queria ficar na casa dela descansando do que tá acontecendo. Sim. Mas colocaram um avental nela e falou, você vai, esse aqui é seu segurança, a gente vai lá, o carro já tá ali. Se alguém chegar, você entra dentro do carro, Sim. depois você tira a foto. O texto que a gente vai postar é assim, a foto, o story que você vai fazer é assado. Não tô falando que isso aconteceu, mas isso pode ter acontecido. Sim. Assim como no caso do Davi, pode ter acontecido de não vai falar nada sobre ela, não vai falar só sobre o Fantástico. Agora a gente vai postar uma imagem. Que imagem é essa que postará? A gente postou um texto de você pedindo desculpa. Gente, mas o que tá acontecendo? Não estou falando que foi assim, mas pode ter acontecido. Pra mim, cara, é muito mais sobre quem tá em volta do que sobre eles. Desculpe falar, mas eles eram anônimos até pouco tempo atrás, gente. Pessoas que não estavam nem um pouco ligados à mídia, não era influenciador, não era nada. Então, tipo, não vou colocar minha mão na água, no fogo também, né? Pra falar certas coisas, mas talvez, em algum âmbito, eu não acho que a Mani seja uma pessoa tão maldosa, assim como eu não acho que o Davi seja uma pessoa tão maldosa. Eu acho que é mais sobre as pessoas que estão ao redor, e aí eu incluo pessoal de equipe, e incluo família também. Com certeza. Incluo família também. E aí você vê que é um negócio de, tipo, uma má gestão na comunicação ali. Sim, sabe? Sim. Eu acho que e que traz uma crise pra essas marcas. Exatamente. Porque ao mesmo tempo em que elas crescem em números, às vezes marcas que poderiam se associar à marca Davi e Mani, tô falando eles enquanto pessoas jurídicas, talvez se afastem por não quererem que o nome esteja envolvido numa confusão familiar, numa confusão, entende? Então assim, é muito complicado a situação que tá acontecendo, porque realmente parece que falta uma gestão. Talvez eles não estavam preparados pra tudo que estava acontecendo, apesar de que quem tava aqui fora já estava vendo o que tava. Sim. Ou já estavam muito bem preparados, mas não dentro de fazer essas pessoas crescerem, mas de tentarem pegar um pouco junto da fama. Exatamente. Gente, vai ter gente supostamente. Vai ter gente aí que tá do lado do Davi, que tá pouco se lixando para o Davi pessoa, e que só quer ganhar em cima do Davi marca. Só quer ganhar em cima do que ele vai fazer de publicidade. Do mesmo modo que eu acredito que talvez tenha gente do lado da Mani que tá pouco se lixando para a Mani. E que só quer a Mani enquanto marca. Enquanto o que ela pode promover de publicidade, o que ela pode render financeiramente, né? Exatamente. E aí, dito isso, tem gente aí que tá pouco se lixando pra relação dos dois. E quer mais que dê BO mesmo, porque vai ter engajamento em cima disso, sabe? Vai conseguir lucro em cima disso. Sim. E aí, paralelo a isso, falando sobre marca e tudo mais, apareceu aí na Quem, vários portais também, ó. BBB 24, Mani Rego solicitou o registro do nome Calabreso antes de terminar com o Davi. Isso daí vai ser um Solicitação foi feita pelo Instituto Maria Preta, apoiado pela empresária, antes das recentes polêmicas envolvendo ela e o campeão do reality. E aí parece que houve uma solicitação do registro da marca Calabreso. E o que acontece é que, paralelo a isso, ó, também houve a solicitação de registro pela Non-Stop Produções, que é quem é produtora do Toninho Tornado, que é a pessoa que fez o meme, popularizou o termo calabreso, que o Davi só usou no programa, né? Então a gente vê aqui, ó, o Instituto Maria Preta e a Non-Stop Produções LTDA pedindo aí o registro. Isso acontece, ó, no dia 3 de fevereiro de 2024, enquanto o outro registro dia 5 de fevereiro. Não dá pra saber em qual categoria, gente, porque quando você pede um registro, como a gente já disse nos vídeos anteriores, você precisa definir a categoria. É marca de roupa e acessório? É marca de marketing digital? É pra um programa de televisão? É pra isso ou pra aquilo? Porque pode ter a mesma marca de donos diferentes pra categorias diferentes. Mas provavelmente estão pedindo aí para uma categoria de marketing, de expressão, né? Para tomar conta disso. Também parece que foi solicitado o registro de Mani Lanches e X Calabreso. E as pessoas estão comentando muito sobre isso, porque como a solicitação ela ocorre antes dessa briga, na época de fevereiro,
Algumas pessoas acreditam que talvez a Mani só fez esse registro, esse pedido, porque ela tentou se antecipar e aí por isso ela utilizou uma instituição que ela tá vinculada, Sim. porque tem o CNPJ, enquanto outras pessoas acreditam que ela já estava ali tentando lucrar em cima do Davi. Sim. Então fica essa situação É, que gente, ganha outros olha. contornos após tudo que a gente tá sabendo. Olha, eu não acho que os dois são de todos inocentes, não. Assim, os dois. Mas. Eles são adultos, né? Vamos Vamos falar assim, eles são adultos, vou né? colocar esse ponto. Eles são adultos. Mas é muito fácil a pessoa que já tem experiência no ramo pegar quem não tem e fazer a cabeça, sabe? Sim. Tentar manipular as coisas ali. É muito fácil, cara. É. Aí ele sai do Big Brother, sei lá, cheio de informações. Tomando conta da cabeça dele ao mesmo tempo. Alguém chega aqui no ouvido, fala um negocinho. Ao mesmo tempo que do lado de lá estão falando aqui no ouvido dela, Porque sabe? assim, ao mesmo tempo que é muito bom você se cercar de pessoas que sejam familiares, que você confia, como por exemplo, nas redes sociais do Davi, quem assessorava ele lá nas redes era a irmã dele. Nas redes sociais da Mani, quem assessora ela é a irmã dela. Sim. Ao mesmo tempo, essas pessoas estão emocionalmente envolvidas com Sim, você. é. É como, por exemplo, fazer terapia. Vou fazer uma analogia muito nada a ver, mas só pra entender por que você faz terapia e você não pode só pedir o conselho do seu amigo. Porque o seu amigo, ele tá enviesado emocionalmente com você, ele vai te dar um conselho emocionalmente dentro da situação. Sim. Né? Geralmente ele vai ficar do seu lado, mesmo que ele seja contra você, ele ainda conhece as pessoas, ele não tem um afastamento Sim, daquela vai situação. ter um modo de falar pra não te magoar. Quando você vai pra terapia, você não vai pedir conselho, mas você vai receber indagações de alguém que tá vendo aquele olhar de fora. Então a mesma coisa, eu fiz uma analogia, gente, é só porque veio na minha cabeça. Tá ótimo, Mas tá ótimo. só porque é a maneira como eu entendo. Aham. Ao mesmo tempo que ter familiares próximos e pessoas que você confia muito bom, elas estão emocionalmente envolvidas. Sim. Então elas às vezes vão ver uma notícia que nem é verdadeira e vão achar que é e já vão tomar partido. E ainda tem as tretas anteriores, né? É. Porque vai que a mãe do Davi, como supostamente a gente já entendeu, que ela não se dava bem com a Mani. Aham. Então o que será que a Mani acha da mãe do Davi? E o que Aham. será que a mãe do Davi falou da Mani? Sim. Sabe? Umas coisas assim que é anterior ao programa. Só que aí tem um fator que como eles estão entrando num meio muito novo, que é um meio de entretenimento, que envolve muita gente e muito dinheiro. E muita safadeza também. E muito tem gente dinheiro. safada nesse meio. O que acontece é que talvez eles vão entregar na mão de pessoas pra tirar a família. E aí essas pessoas tendo mais, eu não vou dizer, elas têm mais conhecimento de como funcionam. Sim. Talvez você, assim, caem roubadas. Ou não. E eu espero que não estejam caindo em roubadas. Por isso que eu falo que às vezes tem até a gente no meio disso colaborando mais pra briga acontecer. Aham. Quanto mais briga, melhor, Do que a porque é mais resolução, engajamento. né? Do que a resolução, tá entendendo? Exatamente. É isso. Tudo aqui no Supostamente, tudo a gente tentando analisar o que tá acontecendo. Coloca aí nos comentários também o que você acha. Lembrando que só vale 30 minutos, talvez menos. Porque depois que postou esse vídeo, talvez a gente já tenha outra opinião, você também. A gente continua acompanhando e a gente volta o quê, Voz do A Além? qualquer momento. Um beijo.